Meu nome é Josilene Silva, nome mais completinho. Eu atuo atualmente como desenvolvedora de software pleno na Toro Investimentos, que é a corretora do Banco Santander. Sobre a minha experiência, eu tenho trabalhado com várias coisas ao longo da minha carreira, então já trabalhei só como um front, como back, com full stack, com mobile, até como DevOps às vezes, e a minha stack principal de desenvolvimento é o JavaScript, então atuo basicamente com Node.js, React e React Native com Expo. Eu me formei no I7 do ano passado, em 2024, pelo curso de sistemas e atualmente eu estou fazendo uma pós-graduação Lato Sensu em arquitetura de soluções. Eu falei, eu entrei no I7 em 2018, no curso de sistemas de informação, e por eu já ter feito técnico em informática, quando eu entrei, eu revi alguns conceitos de computação e também aprendi alguns outros novos. Mas a parte, assim, que mais me agregou no sentido foi a parte de administração, parte mais nova para mim, digamos assim, toda a parte técnica da administração, porque quando eu entrei no mercado de trabalho, até ou mais para frente eu vou falar um pouco das minhas experiências, eu trabalhei como freelancer, também foi importante para entender essa visão mais macro das coisas que eu tive com o curso de administração que vem com o sistema, as disciplinas de administração que vem no curso de sistemas. Sobre o I7, acredito que o I7, assim como algumas outras faculdades no geral, elas se abrem portas para os projetos que a gente pode estar fazendo, para estágio, a gente tem parcerias com algumas empresas também. E eu acredito que eu tenha aproveitado bastante, tanto que eu fiz praticamente um ou até mais por ano nesse sentido. Sobre a minha experiência na graduação, eu acredito que eu fiz de tudo um pouco. Logo no início que eu entrei na graduação, eu fiz PBIT, então me ajudou a ficar um pouco mais, meu nome assim, cair na boca do povo, dos professores, mesmo que não seja lá muita grande coisa, já entendi que hardware também não era já não era meu forte. E nesse projeto também trabalhei com visão computacional, aí desse projeto eu pulei para um projeto de visão computacional, foi o que eu aprendi no PBIT. Quando a pandemia começou, eu com meu namorado, o Rosivan, que é um veterano do curso de sistemas, ele entrou um ano antes de mim, a gente também se uniu para estudar os fundamentos do front-end, back-end, a gente fez um delivery, fez um pequeno sistema de delivery que não chegou a entrar em produção, mas estudando para a gente focar nas bases desse back-end e do front-end, e teve para conseguir ter mais coragem de me arriscar em alguns projetos desse nicho. No mesmo ano, lá em 2020, também eu participei eu com eles, nós participamos da comissão da 14ª SNCT, que teve no I7. Aí dentro dessa NCT a gente descobriu um problema, que era a questão dos professores, de um formulário de inscrição de atividades, deixa eu começar de novo. Na 14ª edição dessa NCT de Itacoatiara, que aconteceu dentro dos 7, a gente trabalhou na comissão, e dentro disso a gente teve uma certa dificuldade para coletar as atividades dos professores e definir o cronograma, era muito complicado de estar fazendo. Então, a gente criou um sisteminha para automatizar, era um formulário que já dava umas sugestões de horário para as pessoas, dependendo da área e outras características, a gente já dava um horário sugerido, e foi bem legal foi meu primeiro sistema que eu vi entrar em produção, assim, com as pessoas utilizando, e foi utilizado por umas 3 edições, se não me engano. Aí, com isso que a gente teve alguns contatos com outros professores de outras áreas e rendeu para a gente mais alguns outros trabalhos dentro da UFAM, os trabalhos voluntários, né, para alguns professores.
É, é, praticamente em paralelo a isso, eu comecei a fazer, a gente começou a fazer freelance, eu fazia freelance juntamente com ele. Eu já peguei mais os frameworks, as libs de JavaScript, principalmente. Uh, eu, no outro ano eu já iniciei como júnior numa empresa terceirizada, então eu acabei que não. Tá, né? No outro ano eu já entrei como terceirizado numa empresa aqui de Itacoatiara. Estava prestando serviço numa empresa lá de Manaus. Então foi meu primeiro trabalho como júnior. No final desse mesmo ano, eu já entrei com a indicação de um professor do I7 para um projeto de pesquisa e desenvolvimento da Samsung como desenvolvedora júnior também. No caso, eu estou no back-end. No outro ano, já em 2022, quando eu saí desse projeto da Samsung, eu já assumi como pleno numa consultoria multinacional chamada Cognizant, é uma empresa lá tem uma sede em São Paulo, e eu atuei principalmente com desenvolvimento mobile híbrido. Uma curiosidade que eu não sei se tem relação, mas uns dias antes da recrutadora dessa empresa, porque não tinha me inscrevido para vaga nenhuma daquela empresa, nem conhecia, sinceramente. Ela me procurou uns dias depois de eu ter feito uma postagem de um trabalho, de um aplicativo e uma API que eu tinha feito para uma disciplina de engenharia de software. Aí ela me chamou consequentemente, a vaga que eu passei foi para trabalhar com essas tecnologias. Então, eu não sei se tem a ver, mas eu acredito que deve, de, é, deve ter me ajudado, porque a pessoa entrou em contato comigo pelo LinkedIn. Uh, já em 2000, aí eu passei 2 anos nessa empresa, aí praticamente até o final da minha graduação, continuei nessa empresa. Aí já no finalzinho dela, quando eu fiz TCC, eu chamei para o meu membro externo da banca, uma moça que eu conheci entre aspas, né, que eu conhecia só pelas publicações dela no LinkedIn, que chamei ela para minha banca de TCC como membro externo, que ela atendia alguns critérios, que eu estava procurando uma pessoa desenvolvedora aí que fosse neurodivergente também, que meu trabalho de TCC foi sobre autismo. Aí depois que eu saí dessa consultoria, e surgiu uma vaga na empresa que essa moça trabalhava da minha banca, ela me indicou por esse trabalho e eu estou trabalhando até lá, que é no caso da Toro, porque ela reconheceu meu trabalho de TCC como muito bom e acabou me indicando, além de que eu também tinha as qualidades para passar dentro da vaga. E é isso, gente. Me ajudou bastante na minha carreira, principalmente, assim, a entender o que eu queria, seguir, porque no início eu me envolvi com um projeto de hardware e visão computacional, mas acabei não seguindo. Aí eu acredito que serviu para eu ir experimentando as áreas e ver o que mais me adequava com a demanda e com o que eu gostava. Dos mais importantes, o que eu acho importante foi o que, quando eu participei da comissão da SNCT e eu desenvolvi aquele formulário da captação das atividades, foi o meu primeiro sistema no ar, então eu fiquei muito feliz com as pessoas usando, e a gente utilizou por mais alguns anos, enquanto eu permaneci na comissão. E também o de pesquisa e desenvolvimento da Samsung, porque, primeiro pelo nome Samsung, né, tem um peso, e depois porque os processos deles dentro, tipo, os métodos tipo Scrum, Kanban, eram bem organizadinhos e a gente, basicamente, é a mesma estrutura que eu segui nas outras empresas que eu fui contratada depois. Então, foi uma experiência bem bacana, que eu ainda não tinha tido nesse nível, assim, de empresa grande. Eu vou parecer médica aqui, mas, como eu tenho alguns probleminhas de saúde, falar de
não tomar muito café, gente. Café faz muito mal. Também não. Eu, como uma pessoa que madruguei muito para entregar trabalho, assim, trabalho, assim, tudo bem madrugar, mas dê um tempo pro teu corpo descansar e dormir as horas certinhas para manter o sono regulado faz muito bem. Para fazer exercício também, coisa que eu não fiz, não sigo no meu exemplo. Eu entendo como principais para quem está. Acho que todos os níveis, aplicaria para quase todos os níveis, também para iniciante. Tem que aprender Git, seria muito bom. Entender sobre Git e repositórios, repositório lá, GitLab, Bitbucket, etc. Mesmo que comece fazendo sozinho, porque quando você começa a trabalhar em grupo, você vai precisar desses seus conhecimentos em Git. Você não vai passar a eternidade da sua carreira trabalhando sozinho, que vai dar para fazer tudo assim disperso. Você vai trabalhar com outras pessoas, então é bom aprender pelo menos os 4 comandos fundamentais do Git que tu vai usar para tua vida toda, praticamente. Eu já nunca usei nenhuma outra ferramenta para versionamento de código diferente do Git. Seja outro também, seja qual for a ideia que tu estiver utilizando, seja um Android Studio, um VS Code, seria muito importante aprender os atalhos, porque eu acho que os atalhos eles aumentam muito a produtividade. Pesquisa na internet, vendo a ajuda do sistema para entender quais são as coisas, para entender quais são os atalhos que eu acho que vai ajudar muito. E outra que eu acredito também que me ajudou muito é utilizar alguma ferramenta ou algum software de texto. Por exemplo, existe o Notion e o Obsidian. Eu já utilizei o Notion, eu utilizo até hoje o Notion desde o início da minha carreira, para anotar assim, passo a passo das coisas que tu vai, passo a passo das tarefas que tu vai, do que tu fez para concluir tal, para tu concluir tal atividade. Tipo, sei lá, instalar o Node tem que ser feito dessa forma. Gerar uma APK em React Native, tem até hoje esse tutorial. Você anota e depois, com o tempo passando, você pode voltar lá para consultar, porque acredite, a gente não vai lembrar de tudo o tempo todo, então é bom ter sempre uma fonte de consulta que é simples de tu entender, porque foi tu que montou, assim, não precisa ser para outras pessoas, precisa ser para ti e que torne bem eficiente isso. Network. Porque eu vou me dar como exemplo aqui, porque, por exemplo, eu passei em primeiro lugar na concorrência no PSC, que é o programa, o vestibular da UFAM, né? Mas eu não vi ninguém me convidar para o projeto por causa disso. Eu acredito que nota é importante quando você está em edital de algum projeto, nesses casos assim importa realmente, mas também você faz um trabalho bom e começa a ser reconhecida, ou fizer um trabalho bem feito e começar a ser reconhecida, ou divulgar se tu estiver fazendo sozinha, tu divulga esse trabalho para outras pessoas, vai fazer mais diferença. Porque já teve momentos na minha carreira que eu acreditei estar fazendo o melhor trabalho que eu estava em empresa, sabe? Empresa de trabalho. Acreditei que eu estava fazendo o melhor sistema, o melhor trabalho técnico da minha vida, só que eu não divulguei para ninguém. Aí ninguém ficou sabendo, as pessoas não vão procurar se tu não divulgar, se tu não se vender, tu não vai, as pessoas não vão saber. Uma coisa que eu fiz na minha graduação que me ajudou a manter, assim, ter um alicerce bom foi ter um grupo, tipo, quase como uma aliança de pessoas que têm objetivos em comum com você, principalmente no meu caso, foi para a minha profissão, né? Eu tinha pessoas que se formaram e depois viraram, e se formaram e continuaram na área, ou até melhor, ou
juntar até com pessoas melhores do que você. Acredito que isso vale muito. Um professor. Professor Vandemir. Uma disciplina. TCC. Tenho amor e ódio por essa disciplina. Um colega. Osman, Um momento marcante. a minha formatura. Uma linguagem de programação. JavaScript / TypeScript, que é conta que eu trabalho. Um arrependimento. Não ter procurado entender direito orientação a objetos mais cedo. E 7. Oportunidade. Um soft skill. Comunicação. Um hard skill. Debugging. Front ou back? Que tiver me perguntando. One is the loneliest number that you'll